Muito bem, vamos lá então, continuando a maratona. Já sabe, né? Vai curtindo aí todos os vídeos, vai encaminhando, vai divulgando, vai se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Quanto mais e mais pessoas tiverem acesso à informação, mais pessoas vão conhecer vão ter esse conhecimento, tá bom? Porque transmitir conhecimento é o nosso maior legado. Vamos lá, mais uma banca CEPES. Vamos ler o texto. Posição midiática do STF. O julgamento do processo chamado Mensalão constitui o maior evento midiático do sistema judiciário brasileiro, sendo acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros através dos diferentes meios de comunicação. A natureza e escala do escândalo envolvendo influentes políticos do PT, Partido dos Trabalhadores, já são suficientes para despertar uma enorme atenção da sociedade, mas é amplificado pela proliferação exponencial dos múltiplos e ágeis instrumentos de informação, tanto das empresas formais de jornalismo, quanto, principalmente, da rede social formada pela internet com seus sites, blogs, Facebooks e Twitters. Ninguém escapa desse olhar penetrante do Big Brother, no qual todos observam e são, ao mesmo tempo, observados. Diante de um microfone e de uma câmera de vídeo com imagens capturadas pelo YouTube e propagandas pelas redes sociais, torna-se difícil a qualquer pessoa conservar a naturalidade e a espontaneidade, mesmo para um homem público preparado e treinado na disciplina de análise e decisões jurídicas. Quando o ministro, relator do STF, Joaquim Barbosa, está lendo seu voto, sabe da responsabilidade da repercussão das suas palavras e da sua decisão diante da atenção vigilante de milhões de brasileiros, diretamente ou através da imprensa. Seu pronunciamento e o voto de todos os ministros estão formando a opinião na sociedade, não só em relação ao caso concreto do mensalão, como também dos princípios jurídicos e dos valores que envolvem o crime de corrupção política. Essa responsabilidade deve dominar o pensamento e os movimentos dos ministros do STF. Mas essa hiperexposição midiática do STF define também a imagem pública dos seus ministros e da própria corte, analisados e julgados pela população, especialmente os segmentos mais informados da sociedade brasileira. As torcidas, organizadas ou espontâneas, gritam, esperneiam, vaiam ou aplaudem como num grande estádio de futebol virtual, recorrendo a milhões de mensagens nas redes sociais. Mas qual a influência da opinião pública sobre o STF? E até que ponto os ministros da Alta Corte refletem, no seu voto, o sentimento dominante da sociedade? Para os simpatizantes dos réus, a transmissão ao vivo e a cores do julgamento e dos votos dos ministros distorce a sua decisão, induzindo a condenação dos líderes do PT. Tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma percepção não declarada dos petistas de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos pelos dirigentes do PT e, por isso, pede a sua condenação. Dessa forma, se o julgamento fosse político, caberia ao STF acompanhar a vontade popular e, independente de provas e confirmações dos autos, atender ao desejo da sociedade expresso através dos meios de comunicação. Mas não, o julgamento não é político, embora envolva políticos. O julgamento do STF não pode ser político e não pode expressar o desejo da sociedade, e, pelo que tem demonstrado, mesmo com toda a exposição midiática e pressão social, a fundamentação dos votos dos ministros evidencia a serenidade e rigor técnico e jurídico. O STF é uma instituição fundamental do sistema democrático, mas a sua análise e o seu julgamento não podem ser uma expressão de uma imprecisa e efêmera vontade coletiva, sempre carregada de emoção política. Mesmo que não tenham como se isolar do mundo real e das emoções políticas, o STF não pode ser permeável ao jogo dos interesses e das legítimas pressões e manifestações da sociedade, o que exige uma grande proteção institucional e disciplina intelectual. Em todo caso, a ampla cobertura da imprensa e das redes sociais é inevitável no mundo dos bits e bytes, da revolução da comunicação. Mais do que isso, a exposição é desejável, porque a população tem o direito de acompanhar o julgamento, saber o que os ministros estão pensando e quais os fundamentos das suas escolhas.
tem o direito de opinar sobre os mesmos, criticar, aplaudir ou apoiar as decisões, mesmo com suas diferenças políticas e ideológicas. Diferentemente dos parlamentares, homens públicos políticos, os juízes do STF não têm que prestar contas à população das suas decisões, resultado de análise e solitária reflexão sobre os processos, documentos, provas e testemunhos. Os membros do STF não devem nem precisam receber o aplauso da maioria da população, porque não são representantes diretos da sociedade, são funcionários do Estado, com a missão de defesa da Constituição e de julgamento de processo com fórum privilegiado. Os ministros do STF compõem o órgão superior do Estado brasileiro, todos no auge das suas carreiras, em cargos vitalícios, até a aposentadoria compulsória, e, portanto, não precisam agradar a população quando analisam e decidem. Paradoxalmente, o papel do STF no sistema democrático republicano consiste, precisamente, em se distanciar e diferenciar das manifestações e das aspirações imediatas da opinião pública. Os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado para o exercício do controle jurídico do Estado. Na sua composição atual, 7 dos 10 juízes que compõem a Suprema Corte, incluindo o relator do processo Joaquim Barbosa, foram indicados e nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou pela presidente Dilma Rousseff. De modo que, se alguma lealdade política pudesse influenciar nos seus votos, seria provavelmente com os governantes que os promoveram à alta magistratura brasileira, e não com uma eventual pressão dos meios de comunicação de massa ou da opinião pública. Felizmente, para o bem da República e da democracia brasileira, parece evidente que o STF não está influenciado por lealdades e pressões políticas, julgando o caso do Mensalão com a serenidade e a isenção política que cabe ao Estado e à mais alta corte de justiça do país. Muito bem, texto retirado da revista Será, texto de Sérgio Buarque. Vamos lá para a primeira. Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar que o autor do texto, o Sérgio Buarque, o autor critica a influência que os ministros do STF exercem sobre a sociedade brasileira. Ele disse que não é a sociedade brasileira que exerce influência sobre os magistrados, também a STF não tem essa influência, e mesmo que tenha, não é política, não é? Então ele não está criticando nada disso. O autor denuncia o jogo de interesse que interfere no julgamento do processo do mensalão e terminou dizendo, felizmente, não tem jogo de interesse. O autor apoia a torcida da sociedade brasileira por condenação dos envolvidos no caso do mensalão. O autor não disse nada disso. O autor defende a isenção política dos ministros do STF no exercício do controle jurídico do Estado brasileiro. Pronto, está aqui a resposta. O autor condena a exposição midiática do STF. Não, ele diz que é até bom, né? A população tem que saber. Em relação ao trecho que você vai ler só depois, entende-se que o paradoxo que caracteriza o papel do STF consiste no fato de essa instituição manter-se distanciada dos apelos da opinião pública, embora seja uma instituição política. Ele disse que não é uma instituição política, é uma instituição fundamental ao sistema democrático, mas disse que não, que os caras do STF são diferentes dos deputados, por exemplo, que são homens públicos políticos. Essa aqui está direta, nem precisou voltar na leitura do texto. Segundo o texto, é correto afirmar que a exposição midiática a que está sujeito o STF é uma forma de a sociedade brasileira cobrar o apoio dos ministros. Não tem que cobrar nada, eles não devem satisfação à população, não foi a população que colocou eles lá, não é? É uma forma de a sociedade brasileira estar ciente dos fundamentos que sustentam as decisões jurídicas. Sim, é por isso que tem o lado bom da exposição midiática, porque a população fica sabendo o que eles pensam, mas que eles devem satisfação, não é mesmo? No trecho tal, no que se refere ao argumento dos petistas contrário à transmissão do julgamento do mensalão, o autor expressa a sua. Olha, pensa bem, ele falou, reclamou lá as pessoas, né, que são no caso os verificados lá os petistas, reclamou da exposição midiática, né, de todo esse circo aí que foi montado. E ele diz que isso é uma tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente. Poxa,
Você está reclamando dessa confusão toda aí né, da exposição midiática, mas você defende tanta democracia. Então, é uma tese estranha, né? É uma tese estranha. O autor mostrou a sua incompreensão. Não estou entendendo. Você aí do PT diz que todo mundo tem que ter direito a fazer isso, fazer aquilo, e agora que você está sendo investigado, você está achando estranho. É isso que ele quis dizer. Beleza? Maravilha. No enunciado tal, a relação concessiva entre os argumentos refuta o caráter político do julgamento do mensalão. Não tem que ter caráter político no julgamento do mensalão. Mas, professor, não entendi relação concessiva. Ó, embora envolva políticos, mesmo envolvendo político, apesar de envolver político, em que pese envolva político, malgrado envolva políticos, é isso que é uma relação concessiva. Concessão é uma das circunstâncias que você deve levar para a sua prova. Concessão é aquilo que aconteceu, mas não era para ter acontecido, ou aquilo que não era para acontecer, mas aconteceu. É isso que é concessão. E onde você vai encontrar concessão de novo é aqui na letra D. Essa questão nada mais é do que aquilo que a gente vive falando aqui nas nossas aulas. Faça a diferença entre a família da adversidade e a família da concessão. A adversidade e concessão é a mesma coisa, são coisas opostas, né? Coisas que não eram para ter acontecido, mas acabaram acontecendo, ou que não era para acontecer, ou que era para acontecer, mas não aconteceu. Mas então, como é que eu vou saber a diferença entre adversidade e concessão? Pela família. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é a diversidade, ó. Tá tudo na letra A, B, C, D e E. A concessão já é outra família, né? Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, não obstante, malgrado. Beleza? Bacana. Muito legal essa aí. A alternativa em que o autor utiliza um advérbio modal. Professor, o que é isso? Advérbio é circunstância. Né? Advérbio é qualquer tipo de circunstância, e essa circunstância, inclusive, é uma circunstância de modo. Como é que eu reconheço a circunstância de modo? Por meio da pergunta como. Por meio da pergunta como. Se eu fiz a pergunta como, a resposta é uma circunstância de modo. Mas não basta ser uma circunstância de modo, tá? Tem que destacar um argumento expresso no texto. Tem que ser uma circunstância de modo e tem que destacar um argumento expresso no texto. Beleza? Então, vamos primeiro achar o advérbio de modo. Opa, olha aqui. Advérbio de modo. Letra B. Por falar em advérbio de modo, talvez venha aqui na. Deve estar vindo aí na alternativa, mas deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Pessoal, por favor, aprenda de uma vez por todas a diferença entre independente e independentemente. Por favor, pare com essa arrumação de ficar aí, ah, não é? Fazendo o que não é para fazer. Eu sei que é assim que você fala, não é? Você fala assim, ó, eu vou estudar para esse concurso independente de qualquer coisa. Pessoal, para com isso, tá? Independente é uma característica. Independente é uma característica, é um adjetivo. Olha essa mulher, ela é independente, mulher independente, não fica dependendo dos outros, não. Independentemente, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer coisa, independentemente do resultado de domingo, você não vai se dar bem domingo, porque você não levou a sério os seus estudos. Agora que você está fazendo essa revisão aqui de português, você não quis estudar com a gente
segunda e quarta à noite e sábado de manhã, direto português, treinando a sua redação, então você não vai passar. Mas você vai resolver estudar com a gente, né? Então, independente de qualquer coisa, vou continuar estudando. Independentemente de qualquer coisa, vou continuar estudando. Então, independentemente é uma circunstância. É uma circunstância, é um advérbio. Não confunda adjetivo com advérbio, por favor. Guarde aí. Vamos lá, então. Principalmente, de forma principal, tá vendo? Ó? Trouxe o independente aqui, ó. Ele escreveu errado lá na prova, tá, pessoal? Tá escrito errado lá na prova. Não é independente de provas, é independentemente de provas. Independentemente de provas, tá bom? Tá errado isso aí, tem que escrever independentemente. Diferentemente, de forma diferente dos parlamentares, provavelmente, só que provavelmente é advérbio de dúvida, tá bom? Provavelmente é advérbio de dúvida. Na verdade, ele é aceito inclusive como advérbio de afirmação. Nós vamos sair? Provavelmente, tá bom? Mas não é modo. Beleza? Então você tem aqui a letra A letra B e a letra todas, na verdade, né? Mas eu quero uma que tenha argumento expresso. Destaca um argumento. Vamos lá. Mas essa hiperexposição midiática do STF define também a imagem pública dos seus ministros e da própria corte, analisados e julgados pela população, especialmente os segmentos mais informados da sociedade brasileira. Né? Estou dando destaque aqui para um argumento expresso no texto, que quem tem que dar atenção aqui é para os segmentos mais informados da sociedade brasileira. Já é a resposta. A letra B está destacando um argumento expresso no texto, principalmente porque evidencia uma percepção não declarada dos petistas de que a opinião pública está convencida dos crimes cometidos por eles. Então, aqui não é um argumento tratado ao longo do texto. Nós estamos falando aí de pessoas que estão julgando, né? Que estão julgando lá o STF pelas decisões que eles estão tomando. Por isso que não é a letra B. Acompanhar a vontade popular independentemente de provas e confirmações do ato não é um argumento que foi trabalhado ao longo do texto. Diferentemente dos militares, né, os STF não tem, o pessoal do STF não tem que dar satisfação para o público, né? Mas isso também não foi um argumento utilizado no texto. Então, pronto, sem medo, questão muito boa essa, vai cair na sua prova domingo e você vai acertar, porque agora você já tem ideia do que seja advérbio modal. O trecho em que o autor do texto se vale de uma locução verbal para reforçar a relevância do seu argumento. Já viu, né? Já viu que a banca, quando quer, ela vai te botar no canto, não é? E aí você tem que se virar. Locução verbal, pessoal, ó, sendo acompanhado é uma locução verbal, é mais de um verbo. Está lendo é uma locução verbal. Deve dominar. Olha aí, pessoal. Essa responsabilidade deve dominar o pensamento, os movimentos do ministro do STF.
Não é? Isso aqui, quando eu disse que deve dominar, eu quero que domine. Eu estou reforçando a relevância do meu argumento. Ó, isso deve dominar o seu pensamento. Passar em concurso público deve dominar o seu pensamento a partir de agora. Ok? Beleza? Então, aqui já tem, né, a relevância de um argumento. Você não passa na prova, né? Você vai fazer a prova domingo, não vai ser aprovado, infelizmente. Aí você vai chorar por 3 meses, passar mais 3 meses se recuperando? Não. Segunda-feira, depois da prova, você já deve começar os seus estudos sistemáticos para o próximo concurso. Vem estudar com a gente aqui. É, e está convencida é uma locução verbal. Lembra que ele pede isso, né? Que você ache a palavra, mas que ela seja dentro de um contexto lá, ó, né? Aqui todas devem ter locução verbal. São nomeados, tá bom? Então, assim, todos têm locução verbal, mas eu queria aquela que fosse usada para reforçar a relevância do argumento. Olha, a responsabilidade lá deles deve redominar o pensamento e o movimento do ministro do STF. Aqui é defendendo o argumento, tá bom? O trecho em que o autor se vale de uma oração subordinada à reduzida de gerúndio para especificar um termo da oração principal. É brincadeira, né? Poxa, professor, agora piorou. Quando era advérbio já foi difícil. Depois falou lá em locução verbal. Agora estou falando em oração subordinada reduzida de gerúndio, ninguém merece, né? Bem, você tem que saber, né, acompanhando aqui os nossos estudos, que existem três orações subordinadas: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. A oração subordinada substantiva é caracterizada pela presença da conjunção integrante. Conjunção integrante é quando eu tenho um verbo antes dela, mas a leitura até chegar nela fica incompleto. Olha só, quero que você passe no concurso. Como é o nome desse quê? Quero que você passe no concurso? Peraí. Antes do que tem verbo? Tem, né? Quero, mas está completo? Não, não está completo. Então, por isso que o que é conjunção integrante, ele inicia uma oração subordinada substantiva. Existe também a oração subordinada adjetiva, que é quando é um pronome relativo no lugar da conjunção integrante, um pronome relativo no lugar da conjunção integrante, tá bom? Comprei o livro que você queria. Comprei o livro que você queria. Que você queria é uma oração subordinada adjetiva, sabe por quê? Porque esse que é pronome relativo. Você queria o quê? O livro. Eu descubro que uma palavra é pronome relativo quando eu faço uma pergunta depois dela e a resposta antes dela. Você queria o quê? Você queria o quê? O livro. Então, esse aqui é pronome relativo e toda vez que é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Por fim, tem a oração subordinada adverbial, que é quando toda uma parte da frase dá a circunstância da outra parte. Por exemplo, se você não estudar, você não vai passar. Então, você não vai passar, mas existe uma condição, né? Só se você não estudar, tá bom? Então, isso que é uma oração subordinada adverbial condicional, porque ela condiciona a outra parte. E aí tem 11 circunstâncias que podem virar oração subordinada adverbial. E quando é que é a oração reduzida? Justamente quando não aparecer a conjunção. Não aparece a conjunção, não aparece a conjunção integrante, não aparece o pronome relativo, não aparece lá aquela palavrinha que inicia a circunstância, não aparece. Beleza? Bora lá então. O julgamento do processo do chamado mensalão constitui o maior evento midiático do sistema judiciário brasileiro, sendo acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros através dos diferentes meios de comunicação. A natureza e a escala do escândalo envolvendo influentes políticos do PT, dos trabalhadores. Pessoal, envolvendo é uma oração reduzida, sabia? Envolvendo, quer dizer, a natureza do escândalo que envolve, que está envolvendo influentes políticos do PT. Olha só, tu tá entendendo? Tem uma palavra escondida aqui. Anota aí. A natureza do escândalo que envolve influentes políticos, ou que está envolvendo. Esse que aí é um pronome relativo. É um pronome relativo, né? Não é qualquer escândalo, é aquele que envolve influentes políticos do PT,
Tá bom? Então, realmente, eu estou fazendo uma especificação. Olha que bacana é essa resposta. Aqui tem um exemplo de oração subordinada adverbial, pessoal. Olha aqui, ó. Quando o ministro do STF está lendo seu voto, ó, quando ele está lendo seu voto, dá ideia de tempo, né? Oração subordinada adverbial temporal, da ideia de tempo. Beleza? Por aí vai. Bora lá para a questão 9. A oração em destaque denota que o STF não deve, falou em oração, mas na verdade é uma questão de interpretação de texto, tá? Mesmo que não tenham como se isolar do mundo real e das emoções políticas, o STF não pode ser permeável ao jogo dos interesses e das legítimas pressões e manifestações da sociedade. Não pode se envolver nisso. Não pode se envolver nisso. Não quer dizer que ele não pode ignorar. Aliás, o STF não deve. O que é que ele não deve fazer? Ele não deve ignorar, ele não deve conhecer, ele não deve considerar esse jogo. Ele não deve considerar esse jogo. Existe o jogo, ele sabe que existe o jogo, mas ele não deve considerar esse jogo. Senão ele vai ficar sendo influenciado, tá bom? Que é a resposta, letra C. Ah, olha, aí a gente vai ter que anotar isso. Já é na mesma questão, caiu duas vezes. Então vamos lá. Vamos lá para a gente fechar com chave de ouro aí essa aula. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Toda vez que for pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. O negócio é que você precisa reconhecer quando é que uma palavra é pronome relativo, tá bom assim? Então, bora lá. Os políticos que os políticos que são corruptos devem ser presos. Políticos que são corruptos devem ser presos. Se você solta uma frase dessa no dia da sua prova, você vai tirar zero. Você vai tirar zero. Sabe por quê? Porque você disse que todos os políticos são corruptos e que todos os políticos devem ser presos. Você não pode fazer esse tipo de generalização na sua prova. Tá bom? Mas como é que você sabe disso? Porque esse que foi chamado de pronome relativo. Esse que foi chamado de pronome relativo. Por quê? Se você perguntar quem é que é corrupto, se você perguntar quem é que é corrupto, a resposta é os políticos, não é mesmo? Então, é por isso que esse aqui é pronome relativo. Mas no momento que você colocou essa vírgula aqui, você está dando apenas uma informação a mais sobre os políticos, né? Você está apenas explicando, ó, olha, os políticos que são corruptos devem ser presos, está dizendo que todos os políticos são corruptos e que todos os políticos devem ser presos. Você tirou zero na redação. Para você não tirar zero, você tinha que ter feito isso aqui, ó. Olha o que você tinha que ter feito, ó. Os políticos que são corruptos devem ser presos. Agora sim. Agora você fez o certo, porque no momento que você colocou a vírgula antes do pronome relativo, você estava dando uma relação de explicação. Explicação.
Mas no momento que você colocou, no momento que você colocou, que você tirou a vírgula, você passou a dar uma restrição. É isso que é restrição, pessoal. A restrição é quando não tem vírgula antes do pronome relativo. Apenas os políticos que são corruptos é que devem ser presos. Beleza? É essa a diferença. Anota aí. Vamos então encerrar com a 10ª questão. O julgamento do processo do chamado mensalão constitui o maior evento imediato do sistema judiciário, sendo acompanhado em tempo real e está sendo acompanhado, aqui tem apenas uma relação de adição. Tese estranha para quem se apresenta como democrata e transparente, principalmente porque evidencia uma percepção declarada dos petistas, percepção de que percepção é uma palavra incompleta, percepção é um substantivo incompleto, precisa fazer uma pergunta dele, não é? Percepção de quê? Então, tudo isso aqui, pessoal, é uma oração subordinada substantiva. Esse que bem aqui é conjunção integrante. Poxa, professor, não sabia não. Então, é só tu perceber que a palavra percepção está incompleta. A palavra percepção está incompleta, né? Percepção de quê? Aí você vem com a resposta, né? Então, é isso, conjunção integrante. Os membros do STF não devem nem precisam receber o aplauso da maioria da população porque não são representantes. Circunstância de causa, oração subordinada, adverbial causal. E o quando você já sabe que indica tempo. A resposta da nossa questão é a letra E, porque na letra E você tem o pronome relativo, ó, tá vendo? Pronome relativo. Promoveram a alta magistratura. Quem foi que promoveu? Os governantes. É isso que é pronome relativo, pessoal. É quando você faz uma pergunta depois da palavra e a resposta está antes da palavra. Quem foi que promoveu? Os governantes. Então, isso aqui é pronome relativo. E toda vez que é pronome relativo, se não tiver vírgula antes, é restrição. Simples assim, tá bom? Simples assim. Então, é isso, tá bom? É isso. A gente se encontra na próxima aula. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário, curtir e de se inscrever no canal.